Bem-vindos ao Jornal da Noite, emissão de sexta-feira para destaques que marcam a atualidade nacional e internacional. O acidente de viação que envolve o filho do presidente da República, Florindo Nunes, causou graves danos humanos e materiais. A avenida muito movimentada e também a circulação de viaturas não é o que não se faz ausente. No entanto, é na Avenida Júlio Engenheiro onde aconteceu este incidente, onde uma viatura de marca Mercedes-Benz saía da cidade em direção a Chiquelene. No entanto, embateu com uma outra viatura de marca Fortuna que cedia passagem de duas crianças. É o que a nossa testemunha ocular acaba de explicar. Vinha uma viatura no sentido da cidade, de uma Mercedes Barbosa, no sentido da Praça dos Combatentes. Então, aqui, nessa zona, tinha um carro, Toyota Fortuna, que estava aqui a ceder a passagem de umas duas crianças que iam para a escola. Então, o carro de Barbosa vinha da cidade com uma alta velocidade, então embateu contra a Toyota Fortuna. Então, aquele embate, quando fez um giro, bateu naquelas duas crianças que estavam aqui. E o próprio Mercedes Barbosa, quando ainda continuou, porque estava em alta velocidade, passou, foi travar com uma banca da senhora que fica aqui, mais ou menos até ali aos 50 metros. Travou ali. Então estava ali aquelas senhoras também, graças a Deus, tiveram sorte, porque eles também estavam mesmo bem atentos. Pronto, então quando já saiu, a população como estava aqui, quando saiu tentar socorrer o dono da própria viatura que estava ali, porque esse que estava aqui saiu em liso. Não houve tanto graves assim. Então quando tentamos socorrer ali, quando descobriu-se que é o filho do próprio presidente. As crianças foram socorridas com a população, porque mesmo a própria polícia estava mais entretida com Florino, não com as crianças. A nossa equipe ouviu também a estrutura do bairro, onde referiu o seguinte. É o filho do presidente. Ele estava a correr muito, e quando eu procurei saber lá, ele estava a correr muito. Até para ter outro carro, o carro foi para ter outro carro e o carro dele ficou estragado. Nada, deixou assim as crianças, fomos para a população que socorreu, mandou outro carro parar, parou e levou para cá. Está triste aqui. A comunidade está triste, está a pedir socorro. Que resolve esse problema, não sei. De igual modo, deslocou-se ao serviço de urgência de traumatologia, onde Ofélia Moisés, tia de uma das crianças, teve a seguinte reação. A minha sobrinha, ainda não sei o diagnóstico exato, só sei que o estado dela é grave, porque até agora, desde que damos entrada às 10, os médicos ainda não saíram, não nos disseram nada. Ainda não tive nenhum pronunciamento da parte das autoridades, nem da parte do próprio Florentino Nunes. Só recebi umas duas senhoras que se identificaram que trabalham numa instituição, que não falaram qual era o nome da instituição. Foram reservadas nesse caso, a outra estava a defender o pão. Só que eu perguntei o estado da minha sobrinha, porque sofreu um acidente às 9h40 e só me apareceram 3 horas de tempo, que eram 12h40. Eu vejo negligência na parte do Florentino Nunes e na parte das autoridades também. Mas nesse caso, o socorro dessas miúdas, de onde que veio para chegar até o hospital? É um senhor chamado Mausi, que ele primeiramente socorreu o próprio Florentino no carro dele, foi ele que lhe tirou, e depois, com boa fé e de bom coração, ele nos levou do carro dele e nos trouxe aqui no hospital. Que faça justiça nesse caso. Se ele é filho do presidente, onde se fala da lei, da educação, do bom moral e do comportamento desumano que ele teve, isso é que me deixa. Refira-se que esta não é a primeira vez que o mesmo filho do presidente da República, Filipe Nunes, se envolve num aparatoso acidente de viação seguido de abandono de sinistrados. Moçambique e Botsuana cooperam para melhorar investimentos dos dois países. Teve lugar na manhã desta sexta-feira, na capital do país,
um encontro entre a classe empresarial de Moçambique e Botsuana. O evento tinha como objetivo fortalecer a cooperação bilateral entre os dois países nas áreas de exportação de energia elétrica e mais. Na ocasião, o presidente da CTA, Agostinho Vuma, referiu que nos últimos 2 anos foi registrado um crescimento assinalável na cooperação comparativamente aos últimos anos. Como sabeis, em relação às nossas trocas comerciais, foi registrado um crescimento assinalável nos últimos 2 anos, tendo atingido o valor comercial de cerca de 58 milhões de dólares em 2023, contra cerca de 8 em 2021. Queremos, como CTA, a entidade mais representativa do setor privado em Moçambique, que congrega câmaras de comércio, associações comerciais, as federações também empresariais, reiterar que estamos disponíveis para estabelecer a devida ponte para a concretização da nossa relação comercial, testemunhando a já existente, a histórica, e pela melhoria do ambiente de negócio, o nosso muito obrigado. Por sua vez, Munsi Kakfela, ministro da Agricultura de Botsuana, afirmou que esta cooperação servirá para fortalecer os recursos de exportação como petróleo, alumínio, algodão, energia e ferro. Este evento vai dar passos largos para fortalecer o comércio e investimento nos dois países e também fortalecer o futuro para o investimento. E a semelhança do que aconteceu em Gabarão, esta mesa redonda é uma oportunidade para trazer parcerias de oportunidade de investimento para os nossos países. Ademais, o representante do Ministro da Indústria e Comércio disse que a partir deste acordo será consolidada a abordagem econômica centrada em projetos concretos que possam dinamizar as economias dos dois países. Representa um marco importante no reforço dos laços de cooperação bilateral para o progresso e bem-estar dos povos dos dois países irmãos. Com a realização desta mesa redonda, pretendemos focalizar e consolidar a abordagem econômica centrada em projetos concretos de investimento que possam dinamizar as economias dos dois países com base no princípio de ganhos mútuos, considerando os impactos que serão criados ao nível da região austral da África, ávida de consolidar o processo de integração econômica regional em curso. Vivemos num mundo globalizado, caracterizado pelo crescente multilateralismo nas relações políticas e econômicas, na arena internacional, onde a diplomacia econômica joga um papel fundamental. A nossa presença nesse prestigioso evento de negócios, que junta empresários moçambicanos e tsuanas, enquadra-se nessa busca constante de reforço da nossa diplomacia econômica do ponto de vista bilateral e multilateral. Um indivíduo é acusado de matar o marido da sua ex-mulher por ciúme na província de Nampula. Este homem na imagem tirou a vida do marido da sua ex-esposa, movido por ciúmes. O indiciado é confesso e diz que fez o crime movido por nervosismo. Depois de perceber que cometeu um crime, logo foi entregar-se às autoridades. Tirei a vida de um irmão, de um primo. Como é que tirou? Com recursos o quê? Houve um problema ali em casa, ele veio, pronto, começamos a funcionar ali, encostava-se. Quando ele veio, estacionou a moto dele, saiu de moto dele do mercadinho, saltou a estrada, veio até na minha casa. Epa, senhor, você querer como não, você vai ter que sair aqui. Eu sair como? Minha casa. Epa, você estava aqui, eu aguentei, suportei, não fiz o mal para ti. Agora, o que é que está acontecendo, mano? Epa, dali, se empurramos. Então, naquele momento, eu não sei o que me aconteceu. Eu estava um pouco, não sei, aqui na cabeça o que vinha, fui dentro. Levei katana, quando saí fora, eu não tenho tempo, não posso mentir.
Rosa Chauk, porta-voz do Comando Provincial da PRM em Nampula, disse que o indivíduo desferiu fortes golpes à vítima, alegadamente, porque mantinha uma relação amorosa com a sua ex-esposa. Um indivíduo, por motivos passionais, teria, com recurso a uma katana, desferido golpes contra o seu primo, alegadamente por este manter uma relação amorosa com a sua esposa. Consta das declarações que no dia da ocorrência a vítima teria se dirigido à residência do indiciado, onde começou uma briga com o mesmo, e este, no momento da briga, se dirigiu no interior da sua residência, tendo levado uma katana que desferiu golpes até a morte ao seu primo. E o mesmo, com remorso, teria se dirigido a um posto policial próximo, dando conta da ocorrência. Chauk apelou à sociedade a pautar por diálogo em caso de desentendimento. Queremos aproveitar desta ocasião para apelar a toda a população para que não paute pela justiça pelas próprias mãos. Sempre que tiverem uma briga, optem pelo diálogo. Caso não se resolva, aproximem as autoridades competentes para expor os seus problemas. De referir que a polícia ainda continua sem pistas dos indivíduos que queimaram 5 casas no bairro de Namicopo, na zona residencial de Nahene 1. Cortez Mulher, Nampula. Por alegado desentendimento, pai manda matar seu filho de 29 anos de idade em Quilimane. O pai mandante de 60 anos de idade, funcionário do setor da educação no distrito de Quilimane, confirma sua participação na morte do seu filho mediante o pagamento de 10.000 meticais aos executores para tirar a vida do seu próprio filho. Segundo suas palavras, nos últimos dias, em sua residência não existia entendimento e vezes há em que procurou algum consenso, mas sem soluções, e como forma de terminar as constantes brigas, decidiu orquestrar a morte do seu filho. Comprei pessoas para eliminar o meu filho, porque não havia entendimento. Desde tudo que eu trabalhei para ele, não multiplicou por 0. O que ele fazia, na verdade? Ele era coisa, fumava muito. E até porque cheguei fui por última coisa, na terceira esquadra para me ajudar. Ficou lá preso 20 dias, isso foi em 2016. Então, mesmo assim, continuou. Este cidadão foi o curandeiro consultado para a execução dos fatos, algo que só viria a ser consumado depois que este terá contratado um outro grupo que terá executado a morte do jovem de 29 anos de idade, colocado em um saco e tentado ocultar o seu corpo nas proximidades do cemitério municipal Dona Ana. Quando chegou esse paizinho, falou, eu preciso para, pelo menos, eliminar meu filho. Eu falei, mas de que esse trabalho eu não estou a conseguir, não vou conseguir, porque nunca fiz. Depois, ele falou, mas de que agora vamos fazer como? Vai me tentar procurar outra pessoa que vai conseguir para eliminar. Perguntei, agora há um senhor que está a precisar, a pessoa que pode conseguir de fazer eliminação de uma cabeça. Ele falou, mas de que isso não tem problema, eu sei. Eu perguntei, você sabe? Ele falou, mas de que eu sei muito. Isso não tem problema. Essa pessoa está onde? Depois eu falei, para essas coisas é para consigo, não é comigo. Eu lhe entreguei o número desse senhor. Depois ele foi. Quando foi, ele falou, mas de que eu vou ligar para ele. Ele ligou para esse senhor. Quando ligou para esse senhor, logo falaram, mas de que vamos se cruzar em casa desse curandeiro também. Eu falei, não, você não ia para cruzar aqui em casa da minha casa, porque essas coisas você ia procurar outro sítio, porque eu estou a fazer meu trabalho de doença, não estou a fazer esse trabalho mesmo. Se era isso mesmo, você não ia saber desse assunto. O porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal na Zambésia, Maximino Amilcar, afirma que o caso foi despoletado como sendo corpo desconhecido e depois de investigações foi descoberto que se tratava de um homicídio. Apurou-se ultimamente que foi o próprio pai que terá orquestrado esta morte, junto do curandeiro e mais outros envolvidos, ainda que estamos no encalço dos mesmos. E por sinal, o pai, eu confesso que terá posto termo à vida do seu próprio filho, por conta de desavenças que vinham vivendo outrora. Este reivindicava, aliás, e queria um emprego
queria um emprego, era um desmobilizado de guerra, tinha 29 anos, tinha idade para trabalhar e andou frustrado nesse todo momento. Também atiçou os problemas porque vivia com a madrasta. E nesse dia que se deu os fatos, antes de encontrar a morte, ele teria feito uma confusão na residência onde ele vive, na ausência do seu pai. E foi daí que a madrasta teria ligado para o pai e dizendo que não aguentava mais aquele comportamento desviante. E antes do pai chegar em casa, teria recorrido ao curandeiro para criar formas de como pode ter uma vida. De referir que neste momento se trabalha de forma a neutralizar os executores materiais da morte do jovem por alegado desentendimento familiar. A Polícia da República de Moçambique deteve um jovem indiciado de assassinar uma mulher no bairro de Manga, na cidade da Beira. O indivíduo supostamente indiciado no assassinato de uma mulher foi neutralizado na 7ª Esquadra na cidade da Beira pelas autoridades. Em entrevista, o jovem recusa ter protagonizado o crime bárbaro. Para saber, eu acho que aquela criança está a ser indicada uma coisa. Eu não fiz isso. A televisão eu tenho a testemunha onde eu estava. O que você sabe do que disse a criança? Eu não sei de nada. O que a criança disse? A criança disse que me viu, que eu falei para... Quando estavam a dizer que me acusaram, disse que quando eu estava a assassinar a mãe, eu disse para a criança, sou eu tal fulano. Não pode gritar, se você gritar vou te matar. A televisão, vocês já viram um bandido entrar numa casa, assassinar alguém e dizer que sou eu o ladrão? Estão a dizer isso. Entretanto, o chefe do Departamento da Polícia da República de Moçambique, em Sofala, explicou com mais detalhes sobre a neutralização do indiciado. Nesta subunidade policial, este cidadão nacional, indiciado pelo crime de homicídio, em virtude deste, na qualidade de amigo da vítima, ter, por meio de escalonamento, introduzido-se na residência da referida vítima e, posteriormente, tendo violado sexualmente a vítima e, por meio de estrangulamento, ter tirado a vida deste. São fatos que levamos a conhecer que foi possível a neutralização deste indiciado por via de confissão deste e por testemunha do filho da vítima que testemunhou os fatos no local onde ocorreram. Importa referir que as autoridades na cidade da Beira continuam a trabalhar com a finalidade de estancar a onda de criminalidade. As imagens são de Mato Jaime, Mendes Mundai, FTV. Acabamos de acompanhar destaques que marcam a atualidade nacional. Vamos a um breve intervalo e voltamos com a atualidade a nível internacional. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. Bem-vindos à segunda e última parte do Telenotícias. Na atualidade internacional, o presidente dos Estados Unidos de América insiste em candidatar-se, apesar de confundir Zelensky com Vladimir Putin.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mostrou-se determinado a candidatar-se, apesar de ter cometido alguns erros embaraçosos, incluindo confundir os nomes do presidente ucraniano com o nome do presidente russo, o que provocou suspiros audíveis na audiência. Mais tarde, perante uma pergunta feita a uma audiência televisiva, chamou a sua vice-presidente Kamala, vice-presidente de Trump. Repetidamente, rejeitou uma torrente de perguntas dos repórteres sobre a sua aptidão mental, insistindo que estava a concorrer para terminar o trabalho que começou em 2021 e que era capaz com base no seu historial no cargo até agora. Deslizamento de terras causa pelo menos 2 mortos e 4 feridos na Eslováquia. Um deslizamento de terras no Vale de Moncova, na Eslováquia, causou a morte de pelo menos 2 turistas e 4 feridos. O incidente deixou ainda 16 pessoas retidas num abrigo turístico. A ministra de Saúde apresentou as condolências aos familiares das vítimas. As autoridades tinham alertado nos últimos dias para a possibilidade de ocorrência de fortes trovoadas, chuvas torrenciais e granizo. A ministra de Saúde apresentou as condolências às famílias das vítimas, mas não forneceu mais pormenores. E desta forma que damos o ponto final na emissão de hoje, com esperanças de voltar amanhã quando forem pontualmente 19h30. É sexta-feira, portanto, se bebe, não conduz, e se conduzir, não bebe.